Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Antes de começar a aula, eu queria fazer uma recapitulação. Vocês lembram que estudaram a semana passada? Pelo comentário geral, assim, entendi tudo, né? O que a gente falou a semana passada? É isso mesmo, abre a pastinha, pode olhar. É para isso que tem um documento mesmo. A Bíblia tem 66 livros. Ela é dividida em quantas partes? Em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A primeira parte em aramaico, depois traduzido para grego. Isso. Só veio ela na aula? Só veio ela na aula? São coisas que a gente precisa estar sempre alimentando na cabeça, é importante, porque normalmente quando você senta com uma pessoa, e isso é um grande desafio que a gente tem, senta com outra pessoa de principalmente algumas outras religiões ou denominações, eles nos questionam, e essas coisas, por mais bobas que sejam, são exatamente essas coisas que eles pegam a gente na curva, não é? Eles questionam e tal. Existe uma coisa, gente, que é muito importante. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Deus. A Bíblia é um livro fantástico, é um livro incrível. Se você quer falar sobre sexo com casamento, está na Bíblia. Se você quiser falar sobre educação de filhos, está na Bíblia. Se você quiser falar sobre administração financeira, está na Bíblia. Tem tudo na Bíblia. Deus é fantástico. Então, a Bíblia é o livro mais completo sobre a face da terra. Então, vamos aproveitar. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Pentateuco. E eu vou pedir que alguém passe essas folhinhas aqui para frente. E me devolva as que sobrarem. Passe para trás. Quero combinar com vocês uma coisa. Eu, infelizmente, não tenho tempo para entrar em detalhes nos livros com vocês, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos sempre pegar cada livro e vamos estudar por tópicos, que é o que você está recebendo aí. Então esse que você está recebendo é um resumo de cada livro que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar o Pentateuco. Então tá aí o resumo de cada livro. E aí nós vamos abordar cada tópico desse. E aí, se você tiver alguma dúvida com relação a algum livro, algum texto, alguma coisa, aí você vai perguntando e nós vamos administrando o nosso tempo. Se eu achar que é uma coisa muito longa que vai atrapalhar a aula, ou eu trato de lado, ou eu vejo como é que eu encaixo numa próxima aula para a gente tratar. Tudo bem? Então, se você comprou o livro, página 15, você tem aí a abertura do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro interessante, gente, porque Gênesis significa princípio. O título é princípio. E no título do livro de Gênesis, nós temos que entender que é onde começam todas as coisas. Qual é o primeiro texto que tem no livro de Gênesis? Todo mundo sabe, até quem não vem na igreja. A história da criação, não é verdade? Deus viu a terra, mandou separar a luz, o mato, a água, a terra, né? E aí tudo ele criou. Então ele fala do princípio de todas as coisas. O livro tem uma característica muito importante, porque ele sempre aborda o indivíduo. Ele começou tratando Adão e Eva, depois ele vai para Caim e Abel, aí ele vai para Noé, ele vai para Abraão, ele vai para Isaac, ele vai para Jacó, até José. O livro, então, ele trata sempre a individualidade, Deus tratando com uma pessoa individualmente, Deus tratando com pessoas específicas em tempos específicos. O autor do Pentateuco, de todos os livros do Pentateuco, é Moisés. E qual é o tempo que aborda o livro, tá? Alguns historiadores, eu sempre uso esse mesmo que está escrito no livro, entre o ano 4000 a.C., 4004 a.C. e 1689 a.C. É um pouquinho de tempo, né?
Nós estamos falando de aproximadamente 2.400, não. É isso aí. 2.400 anos. É bastante tempo, não é verdade? Então, de Abraão, da criação até Abraão, alguns historiadores defendem que nós estamos falando aí de mais de 1.000 anos, pelo menos 1.200 anos. Alguns defendem que isso são mais de 3.500 anos. Aí vai da criação, né? E de Abraão até José, nós estamos falando de aproximadamente 1.600 anos, tá? Vamos falar algumas coisas interessantes. Pega o seu livro, página 16. Conteúdo do livro. O que tem no conteúdo do livro? Aqui essa parte de conteúdo, você quando pega a sua Bíblia, em cima de cada capítulo tem lá o que diz aquele capítulo, não diz? Jesus cura uma pessoa, Jesus anda sobre a montanha, Abraão oferece Isaac em sacrifício. E só as divisões bíblicas, né? Quando a gente fala aqui, eu vou falar sobre os temas, e os temas muitas vezes abordam mais de vários capítulos, tá? Então, por quê? Porque o livro está segregado por tópicos. Então, por exemplo, nós vamos falar aqui, a criação, o capítulo 1 e 2. Tudo que fala da criação, fala no capítulo 1 e 2. Capítulo 3 fala sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a queda, né? E assim vai. Primeira civilização, o dilúvio, a dispersão das nações, que é a Torre de Babel, tá? Aí a escolha, o chamado de Abraão. Abraão é um período grande, do capítulo 12 ao 25. Fala sobre Isaac, fala sobre Jacó e fala sobre José. Um detalhe interessante que a gente pouco vê na Bíblia, tá? Ou melhor, pouco presta atenção. Quantos capítulos são dedicados a Isaac? Veja aí, gente. Isaac. Até são 18 capítulos. E para Abraão? 13. Vocês surgiram na aula de matemática? E quantos até Jacó? Quantos falam de Jacó? 10 capítulos. Isaac é mais falado do que Abraão e Jacó. E é a pessoa que a gente menos fala. Não é verdade? A gente fala mais de Abraão, fala mais de Jacó, mas a gente não prega sobre Isaac. Isaac tem algumas curiosidades muito interessantes para pregar, para falar como testemunho, como vida, é muito interessante. E ele tem mais registro do que Abraão, seu pai, e o seu filho Jacó. E a gente às vezes não presta atenção nessas coisas na Bíblia, não é verdade? Tá? O que acontece então, passando rapidamente? A criação, ainda na página 16. Quando você lê a criação, capítulo 1 de Gênesis, o que diz? Vamos lá, quem trouxe a Bíblia hoje, lê para mim Gênesis 1:1. Eu deixei minha Bíblia fechada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aconteceu alguma coisa aí, gente? Patrícia, vê se eu deixei meu iPad lá em cima. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aconteceu alguma coisa aí? Nada. Só está falando que alguma coisa aconteceu. Versículo 2. Aconteceu alguma coisa aí? Só relatório. Certo? Só está dizendo. Vamos dizer assim, se fosse numa coisa cenográfica, é isso aí. Estariam dizendo o quê? Montando cenário. Não é verdade? Aí vem o versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então aqui começa a história.
Aqui ela começa a se tornar realidade. Deixa eu dar um entendimento para vocês. Em primeiro lugar, isso aconteceu porque Moisés, quando escreveu esse livro, ele escreveu esse livro durante o tempo em que eles estavam no deserto. Milhares de anos atrás, depois. E ele precisava, então, todo o livro de Gênesis é contado de uma forma que ele precisa criar o ambiente para as pessoas se situarem e entenderem. Tá? Então você vai encontrar isso quando você lê Gênesis 12. Pega aí, Abraão. Isso. E assim a terra fez brotar toda a vegetação. 12. Ora, disse o Senhor a Abraão. Pode ler. Da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da onde? Da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. O que ele estava falando para Abraão? Abraão, você vai sair do lugar onde você está, vai sair de toda a influência que você tem e vai se desligar da sua família. Por quê? A resposta está no versículo 2. Farei de você um grande povo ou uma grande nação. Porque ele estava explicando para os judeus que tinham acabado de sair do Egito quem eles eram. Então toda a conversa que a gente vê no livro de Gênesis, ela está voltada no sentido de fazer com que os hebreus se situem e entendam a sua história. Então toda a linguagem que a gente vê no livro de Gênesis, ela está voltada dessa maneira. E ela tem uma preocupação de inserir as pessoas nesse contexto. Embora seja um livro escrito para o indivíduo, existe uma preocupação constante de Moisés de trazer você àquela realidade, em fazer com que você traga isso para você também. Então essa é a razão do porquê o Fernandinho faz uma música e diz: uma nova história Deus tem para ti, por que faz tanto sucesso? Você se sente envolvido por essa música? Você faz parte dessa música? Fala, gente, vamos falar. Não sente? Por que você sente? Porque há um envolvimento, há todo um cenário que foi feito para fazer. Embora aquela palavra foi profética para a vida de Abraão, foi um chamado específico para aquele indivíduo, ele passa a ser aplicável à nossa vida. Por quê? Porque Deus trata conosco como indivíduo também, como pessoa, cada um de nós. Então, aí está a coisa linda da Bíblia, porque a Bíblia, seja qual parte da Bíblia que você pegar, Deus sempre tem uma forma de chegar até nós. E no livro de Gênesis, ele explora isso muito grande. Moisés explora isso de uma forma muito intensa, quando ele conta a história, e é um livro histórico, o livro de Gênesis basicamente, mas é um livro em que ele conta a história, mas ao mesmo tempo ele consegue colocar você dentro daquele circuito, dentro daquela situação. Outra curiosidade que existe em Gênesis é que, como eu falei, é um livro que aborda mais ou menos 2.400 anos. Tem historiadores que falam que isso é muito mais do que 2.400 anos. Por quê? Porque quando Deus disse haja luz, ninguém foi lá e puxou o cordão do abajur, tá? Como é que apareceu a luz? Como é que separou a água da terra? Como é que nasceu a grama? Os animais se formaram? Isso, como eu falei na aula anterior, é nesse momento em que a gente esbarra entre a teoria da evolução e a teoria da criação. As duas coisas se ajuntam aqui. Por quê? Porque alguns teólogos e alguns historiadores defendem que de um versículo para o outro nós estamos falando não em dias, mas em séculos, em muito tempo, e às vezes até milênios. Há alguns teólogos que defendem que um dia é igual a 1000 anos para Deus, não é verdade? Então, separar a luz das trevas, criação do firmamento, atmosfera, pode ter acontecido 1000 anos. Para Deus, do ponto de vista de Deus, isso é um dia. Do nosso ponto de vista humano, isso pode equivaler, não estou afirmando, a 1000 anos. E dá para a gente entender, se a gente for pensar
logicamente, ou pensar dentro do nosso padrão. Então o livro de Gênesis ele é muito curioso por esses detalhes, pela riqueza. Um exemplo bem prático do livro de Gênesis, que é uma curiosidade grande, é quando Deus chama Noé para construir uma arca. A Bíblia conta que Noé levou 120 anos para construir uma arca. Bom, primeiro, o lugar que ele estava não chovia. Engenheiro tinha algum lá? Hã? Marceneiro? Parece que não também. E como é que o cara constrói um barco daquele tamanho? Hã? Ah, direção de Deus. Mas aonde ele foi buscar todo o material para aquilo? Se a região em que ele morava, quando a gente olha, era uma região completamente árida. Então, a gente começa a entender que ele levou 120 anos, porque muito material ele foi buscar em outros lugares, que não tinham ali. Se era cedro do Líbano, se era sarrafo da Amazônia, sei lá o que ele fez, tá certo? Então, nós temos que olhar às vezes a Bíblia, não de um ponto de vista agnóstico, assim, completamente, ou até ateu, né? Quer dizer, olhar ele praticamente. Mas a Bíblia tem algumas coisas que elas não fogem à nossa realidade, e nós não podemos inventar moda. Eu fico muito triste quando vejo pregador ou algum teólogo espiritualizando essas coisas. Noé teve sabedoria de Deus? Teve. Mas ele gastou 120 anos porque ele era homem e ele tinha suas limitações. Concordam comigo? Com certeza. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Só assim nós vamos enxergar a Bíblia e criar uma identidade dela para conosco. Na minha igreja, quando eu prego, antes de pregar, a gente faz uma declaração, né? Então eu peço que todo mundo levante a Bíblia e declare: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso. Só que agora eu vou ouvir ela, vou declarar ela, vou guardar no meu coração, vou processar na minha mente. E aí então eu nunca mais vou ser o mesmo. É assim, a palavra de Deus é assim. Eu estou gastando um pouco mais de tempo no livro de Gênesis, porque se nós não entendemos o início, como é que a gente vai entender o livro de Apocalipse? E o livro de Gênesis, gente, Deus não fez nada ou não faz nada que nós não tenhamos a compreensão daquilo que está acontecendo. Mesmo quando Deus faz um milagre, Ele faz esse milagre de tal forma que nós entendemos o que Deus fez. Se é um milagre, o melhor exemplo disso é Lázaro. Imagina Lázaro. Lázaro morreu. Aí Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Mas você imagina, Lázaro estava morto há 3 dias. O que a irmã dele falou dele? Já fez tal fedente. Está cheirando mal. Né? Quando Jesus chamou Lázaro, o que aconteceu ali? 3 milagres aconteceram ali. 3 milagres. Primeiro, Jesus curou o corpo de Lázaro. Tá certo? Já estava fedendo. Estava se decompondo. Tá? Segunda coisa, espírito de vida nele novamente. Tá certo? Terceira coisa, essa eu dou por minha conta. Colocou o Winchester dele para funcionar direitinho. Ele reconheceu a voz de Jesus e levantou. E a Bíblia conta que ele dava testemunho, que ele falava, né? Você já viu alguém que fica em coma 3 dias, quando volta, já volta falando assim, torta direita? Tem uma senhora lá na igreja, fui visitá-la ontem, ela passou 1 semana em coma. Ela está catatônica ainda, já tiraram todos os medicamentos dela, mas ela está lá, catatônica. E eu conversando com o médico, falando assim, o que está acontecendo com ela? Por que ela está assim? Já tirou o medicamento e assim, ela não volta. Foi a expressão que ele falou. Ela não volta. O corpo dela está são, mas a mente dela está tão embaralhada que ela não consegue voltar. Quando Jesus curou Lázaro, ou ressuscitou Lázaro, 3 milagres. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, às vezes, com calma, com o nosso espírito aberto para receber, ver a graça de Deus, ver o milagre de Deus, mas também com o nosso intelecto. Deus tem que atuar na nossa alma, no nosso espírito e no nosso intelecto.
Se ele agir só nesses dois, na alma e no espírito, o meu intelecto vai ser a coisa mais complicada. Se eu deixar Deus atuar só no meu intelecto, a minha alma e o meu espírito nunca vão sentir a alegria e a paz de Deus. Então, essas três coisas têm que andar juntas. Vamos voltar para Gênesis. Outra coisa importante em Gênesis que eu queria destacar para vocês. Capítulo 3 de Gênesis, a queda. Na página 17 do livro aí, a queda. Gente, o conceito de pecado, se você quiser estudar o conceito de pecado, ele está em Gênesis capítulo 3. Em outros capítulos da Bíblia, ele é mais detalhado, tal, mas o conceito está em Gênesis no capítulo 3. Como é que é a história da queda? Como é que foi o pecado lá no Jardim do Éden? Alguém pode me contar a historinha? Tá, então vamos lá. A serpente, você usou uma boa palavra, seduziu Eva, né? O que significa? Ela tentou Eva, ela provocou através de palavras. Existem duas coisas que ela fez, o pecado faz na vida de uma pessoa. A primeira é dizer que pecado não é pecado. Quem diz que se você comer daquela maçã você vai morrer? Então, a primeira coisa que ele diz é que o pecado não é tão pecado assim. A segunda coisa que a tentação faz sempre para você é: você pode manter isso em segredo com você. Tá? Terceiro conceito importante do pecado. Quando a gente aceita esses dois primeiros conceitos na nossa vida como pecado, a gente começa a ter uma necessidade, porque a gente começa a ficar com vergonha. A gente fica incomodado. Eu sou diferente de você. Então o que eu faço? Eu tento te convencer a fazer o mesmo. Que foi o que Eva fez com Adão. Eu tive encontro de casais esse fim de semana e a gente brincava, né? Se Adão fosse macho mesmo, já dava um pé na orelha dela e falava assim: você está errada, minha filha. E eu vou chamar Deus aqui e você vai ver só agora. Né? Mas como marido obediente, ele comeu rapidinho a maçã inteira. Era o primeiro banana, o primeiro frouxo da história. Né? Hã? Vai que ele estava com fome, né? Ela soube abordar ele. Não, tá bom, eu como, né? Gente, quando eu estou errado e eu tenho vergonha do meu erro e eu quero fazer com que o meu erro tenha valor, a gente está vendo isso no nosso país agora, né? Eu até brinquei, né? Hoje estava no almoço lá no banco dos diretores e que acabou não tendo almoço, foi uma discussão feia por causa que a gente está pensando o que vai fazer nesse país, né? E aí eu falei assim: gente, o culpado disso tudo é Adão. Porque lá vem o Mané com a história da igreja, né? Eu falei: não, gente, é o seguinte, porque o que aconteceu? Eva tinha errado, ela foi lá e convenceu Adão que ela tinha razão. E ele comeu. Terceira coisa que o pecado faz com que a gente comece a acreditar que aquilo não é pecado de novo. E é assim que o pecado multiplica na nossa vida. Então, independente de você olhar o pecado em qualquer natureza, em qualquer área da sua vida, o conceito do pecado é sempre esse. Primeiro, te chamar para o erro, dizendo que não é erro. Segundo, é fazendo com que você tem que esconder. Que você esconda isso. E isso torna o seu segredinho. Isso torna o seu segredinho. Por isso que o salmista Davi escreve assim: esquadrinha o meu coração. Esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Tá? É assim. O conceito do pecado então é esse. Se alguém algum dia vier falar de pecado para você, você pode olhar qualquer trecho da Bíblia. Não matarás, não mentirás, não olharás a mulher do vizinho, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro. Gente, isso tudo é consequência.
A essência do pecado, Gênesis capítulo 3. Tudo bem? Posso seguir? O que acontece então de interessante? No livro de Gênesis, então, nós vamos ter a primeira civilização, o dilúvio, uma série de coisas, e aí nós vamos chegar a José. E eu quero já ir direto para José. Página 25. Em José, nós aprendemos algumas lições importantes, ou melhor, em Jacó, nós aprendemos algumas lições importantes a respeito da relação com Deus. Primeira coisa, o poder da graça de Deus. Jacó, ele era, o nome dele, vocês já devem ter ouvido falar, era enganador, suplantador, mentiroso, enrolão, 171, ele era bom o cara, né? Se estivesse no Brasil era presidente, mas vamos lá, né? Mas os laços sagrados de família não foram barreira para os seus ardis. Ele passou por cima do pai, do irmão, ele não quis nem saber. Atropelou todo mundo porque ele queria a bênção para ele, né? Mas Deus viu o brilho daquilo que tem sido comparado a ouro puro, fé. Onde está esse texto? Em Betel, quando ele tem aquele sonho da escada. Quando ele acorda, o que ele faz? Não, em Betel. Ele está indo ainda, não voltou. Ele levanta um altar, derruba óleo e o que ele declara? Se o Senhor for comigo, me prover roupa, comida e segurança, eu voltarei nesse lugar e o adorarei e de tudo que eu tiver, lhe darei o dízimo. Foi o que Isaac prometeu também para Deus. Foi. Isaac lá atrás. Lá atrás. Fez o mesmo juramento, Isaac, não foi? Parecido, né? Então, o poder da graça de Deus. Deus viu fé nele. Quando Deus vê fé na gente, Deus aposta na gente. Quando Deus não vê fé, Ele não tem o que fazer na nossa vida. A ação de Deus acontece pela fé. E Deus, então, dá um grande valor à fé. E a partir daí nós vamos ver, então, toda uma sequência de ações na Bíblia ligadas à fé. Abraão, mas pastor, Abraão foi lá e ofereceu Isaac, ele não tinha fé? Tinha. Mas Abraão fez isso porque Deus mandou. Abraão, vai lá e oferece teu filho para mim. É isso mesmo, Deus? É isso mesmo, vai lá. Ele foi. A única coisa de fé que nós vemos entre todo o Gênesis até Jacó é quando Isaac abre poços. É o único exercício de fé que nós temos ali que não foi ordenado por Deus. Jacó começa um exercício de fé do meu ponto de vista, do homem, do indivíduo, para com Deus, automaticamente. Sem que houvesse a necessidade de uma ordem de Deus, de uma ordenança. Tá? E aí, termina como a história de Jacó? Aquilo que é muito importante que a gente deve ter na nossa vida cristã. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Jacó queria uma mulher, o pai deu a mais velha, trabalhe mais 7 anos pela outra. Trabalhou. Aí, o que ele queria? Queria ir embora. Não, fica aqui, você é um cara legal, desde que você chegou aqui eu sou abençoado. Tá bom. Então agora o que for malhado é meu, o que for lisinho é seu. Deus continua abençoando Jacó. Só nasce malhadinho, os lisinhos não nasce nenhum. Um dia Jacó fala assim, vou embora. E quando seu sogro vai para cima dele e fala, Jacó, por que você fugiu de mim? Eu fugi porque eu tinha medo que você não deixasse eu trazer minhas esposas e meus filhos. Mas o que eu te fiz para ser assim? Aí a declaração de Jacó é muito interessante. 10 vezes você alterou meu salário. Você me roubava. Eu nunca te questionei. Eu trabalhava mais do que os seus filhos. Mas Deus cuidou de mim. Amém. Olha só que lindo. Deus cuidou de mim. Falei aqui a semana passada, 10 é o número de ordem. Ordenança. Existiu uma ordenança da parte do sogro sobre Jacó. 10 vezes ele meteu a mão no salário dele. Então, é muito interessante. E José, a famosa história dos sonhos que a gente tem e acompanha ao longo do tempo. Vamos para o livro de Êxodo.
Êxodo, gente, a gente já tem, o nome Êxodo significa sair, saída. Né? Tudo isso que está no quadro está no livro, tá? Eu só ponho aqui porque fica mais fácil, é a minha forma esquemática de dar aula e fica mais fácil também para vocês guardarem isso na cabeça. Êxodo significa saída, sair, tá? Só que o tema aqui, gente, já não é mais um indivíduo, nós estamos falando de uma nação. Por quê? Porque o José desceu com seus irmãos para o Egito, passaram-se 400 anos, e aí eles não eram mais 12 famílias, eles já eram uma grande nação. E aí o que acontece? Entre 1716 a 1490 a.C., 216 anos é o tempo que aborda o livro do Êxodo. Às vezes a gente lê o livro do Êxodo e acha que durou 15 minutos. Verdade. Né? As 10 pragas do Egito, existem teólogos e historiadores que defendem que isso são aproximadamente 15 anos do tempo da vida de Êxodo que durou. As pragas, só as pragas em si. A saída do Egito, que a gente lê na Bíblia e interpreta como que foi numa noite, não foi uma noite, tá? Porque só para fazer uma conta aqui, gente, estima-se que quando Moisés saiu do Egito, saíram com ele, a Bíblia relata isso, quase 2 milhões de homens, não se contava mulheres e crianças. Alguns dizem que era uma nação de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Dá para sair numa noite? Acabar o culto com 60 pessoas já leva 2 horas, o povo ir embora. Imagina 4 milhões de pessoas deixando a sua casa. Ah, tá bom, pastor, mas não era 4 milhões. Tá bom, então tá bom. 500 mil, vamos lá? Sai rapidinho também? Hã? E não era 500 mil, gente. Hã? Levar tudo, pegar a tralha, como diz o Lula, né? Pegar a tralha toda, pegar os animais, as crianças, tudo. Fora o presentado que ganharam naquele dia, eles saquearam o Egito, a Bíblia diz, não é verdade? E o livro de Êxodo, gente, o começo dele aborda a saída do Egito, mas depois aborda o tempo dele no deserto. Esse é basicamente quase que o tempo todo até a entrada da Terra Prometida. E nós vamos ver daqui a pouco isso daí. O que é que tem de interessante no livro de Êxodo? Página 29. Então nós vamos ver sobre Israel no cativeiro, ele lá no cativeiro, o que acontecia com ele, como ele sofria, o que acontecia. Do capítulo 3 ao capítulo 15 é a saída deles do Egito, é ele redimido, agora como nação, saindo de Israel, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. A viagem até o Sinai, não se esqueçam, né? O que é o Sinai, gente? Cadeia de montanhas. Né? Sinai é a cadeia de montanhas, mas o que aconteceu no Sinai com Moisés? Deus chama Moisés e disse: Moisés, tenho visto o que tem acontecido com o meu povo, eu quero que você vá lá, livra-os, e você tornará este lugar para me adorar. Então Moisés volta lá perto da casa do seu sogro de novo, para o Sinai. Israel recebe a lei, ele desce do Sinai, entrega a lei, e Israel em adoração. No meio disso tudo, gente, está toda aquela confusão das tábuas, quebrou as tábuas, tacou na cabeça da turma, fez tomar o bezerro de ouro derretido, eles pecaram. Da mesma forma que eles tiveram 10 pragas no Egito, que eles não foram atacados, eles tiveram 10 castigos da parte de Deus, porque eles desobedeceram a Deus, e assim sucessivamente. O livro de Êxodo é um livro que basicamente tem o registro do que aconteceu na formação da nação de Israel. E aí a gente tem o tabernáculo no final, a gente tem a construção, as ofertas para o tabernáculo, tudo que foi feito está aí e é descrito rapidamente. Se eu estiver falando rápido, vocês me corrigem, hein? Pode parar. Aí nós vamos para o livro de Levíticos. O que é o livro de Levíticos? O livro de Levíticos é um livro de leis. Tá? Ah, mas é leis para os levitas. Sim.
É a lei para todo aquele que serve a Deus. Eu sirvo a Deus. Então esse livro serve para mim. Tá certo? Esse livro, embora muitos, os levitas sempre foram chamados como aqueles que eram escolhidos para servir no tabernáculo, para servir no templo. Mas a lei é para todos. E a lei, ela é explicada no livro de Levíticos. Ela tem como característica a aproximação. Uma das coisas mais bonitas de Deus é que Deus tem regras e Ele se agrada quando nós obedecemos às regras dele. As regras de Deus são, como Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, é suave, e achareis descanso para a vossa alma. Tá certo? Então, o salmista Davi escreve lá no Salmo 19 completamente diferente. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. As leis, gente, de Deus foram feitas para que nós as sigamos e tenhamos prazer nelas. Porque não são leis absurdas, não são leis estapafúrdias, que não têm lógica, leis que não fazem sentido. Eu conversava com um pastor na Venezuela algumas semanas atrás, num encontro que eu fui, e perguntando para ele sobre o que acontece com a igreja na Venezuela, e ele me falou: João, às vezes é muito difícil, porque nós vivemos num país que diz ser democrático, mas nós não somos democráticos. Hoje nós temos uma ditadura imposta pelo governo. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que tem dia que o governo, por causa de um problema de energia, porque eles têm problemas lá de geração de energia, uma série de coisas, o governo simplesmente de manhã decreta o seguinte: hoje a indústria funciona até meio-dia e após as 6 horas da tarde, ou quando escurecer, ninguém pode andar na rua, porque não haverá iluminação. Quem for pego andando na rua será considerado delinquente. E ele falou: eu não tenho culto. Leis, gente, são completamente sem nexo. Por quê? Por causa do poder do homem, por causa da visão de autoridade, né? Por causa dos erros que ele comete, ele penaliza você e assim sucessivamente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não é assim. A Bíblia diz lá em Ezequiel que ele diz assim: olha, então eu vou espargir água sobre vocês, eu vou lavar as suas vestes, vou tirar de você todo o pecado. E eu vou tirar de você esse espírito velho e vou pôr um espírito novo. Eu vou trocar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne, para que você ande nos meus caminhos e siga os meus mandamentos. Quer dizer, Deus não simplesmente vem e coloca uma regra e fala: faz isso. Ele trata da gente, Ele cuida da gente, Ele muda a gente. Essa é a diferença de quando a gente lê as leis de Deus, seja qual for ela, com os olhos de Deus. Por quê? Deus é amor. E se Deus tem um pensamento, Paulo escreve aos Coríntios quando ele diz assim: Deus tem o melhor para a gente. E se Deus tem o melhor para a gente, Ele não vai pôr uma regra que Ele vai simplesmente me sugar, que Ele vai só tirar de mim, me dá. Não. Ele espera ser adorado, Ele espera ser respeitado, Ele espera um monte de coisa da gente. Mas acima de tudo, Ele espera que a gente tenha prazer em fazer isso. Ele não obriga. Deus poderia se levantar e obrigar o mundo a obedecê-lo. Eu preguei ontem sobre a entrada triunfal de Jesus na igreja, né? E eu ontem estava vindo na estrada, depois do retiro dos casais, eu estava vindo na estrada e eu estava pensando, né? Será que estava sol no dia? Eu estava, né, na estrada, será que estava um solzão desse naquele dia? Aí comecei a imaginar na minha cabeça aquela cena, né? As pessoas descendo do monte de Betfagé, a caminho da Porta Dourada para entrar em Jerusalém. E a Bíblia conta que eles gritavam, que eles pulavam, que eles vibravam, que eles pegavam os mantos, punham no chão, porque Jesus não era digno de pôr o pé naquele chão sujo. Eu não estava lá.
Tinha alguém aí que estava lá? Infelizmente não. Eu gostaria de estar. Né? Mas não gostaria de estar nessa semana. Porque o mesmo povo que fez isso, depois falou, crucifica ele. Crucifica ele. Aquele que disser, hosana ao que vem em nome do Senhor, Pilatos, pode crucificar que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Não é? Jesus ressuscitou. Mas esse trecho que a gente lê, quando você lê do Sermão da Montanha, da entrada de Jesus em Jerusalém, nós vamos participar um dia. Lá no livro de Apocalipse. E está escrito da mesma maneira que está escrito a entrada triunfal de Jesus. João escreve que uma grande multidão de raças, tribos e várias nações se levantaram, estendiam palmas e gritavam, do Senhor vem a salvação. E o Cordeiro é o nosso Salvador. Né? A Bíblia, gente, é uma coisa linda. E para quê? Qual é a diferença de uma coisa? Pastor, o que isso tem a ver com lei? Só alcança as coisas em Deus quem entende que há prazer nas leis de Deus e vive elas com prazer, vai viver cada prazer de Deus na sua vida. Essa é a diferença. Essa é a coisa linda. Estou falando de Levíticos, eu fui em Gênesis, fui em Apocalipse, fui em Mateus. Essa é a lindeza da Bíblia, que faz com que a gente ande assim. Então, o livro de Levítico é baseado em leis. Leis sobre oferta, sacerdócio, purificação, festas e terra. No capítulo que fala sobre purificações, do capítulo 11 ao 22, eu queria que você abrisse na página 36. Leis referentes à purificação. Deixa eu comentar com você um negócio bem interessante. Aí fala de alimento santo, corpo santo, lares santos, costumes santos, santidade renovada anualmente, culto santo, moralidade santa, costumes e vestuários santos. Quando a gente lê, eu já vi infelizmente muita gente falar desse trecho aqui bíblico e achar que isso, muitas coisas têm aplicação. Então, por exemplo, é nesse lugar aqui que tem um texto que diz que a mulher não usará roupa, o homem não usará roupa de mulher ou mulher não usará roupa de homem. Tá certo? Já está reclamando? Né? Então, por que isso foi escrito? Foi escrito porque, primeiro, eles estavam no deserto. A roupa do homem e da mulher não existia diferença. Eles usavam aqueles saiões. Mas o fato do homem não usar a roupa de mulher ou mulher não usar a roupa do homem, era por quê? Primeiro por uma questão de higiene. Eles estavam no deserto, você acha que lavava a roupa toda semana? Tinha a Brastemp lá? Omo, Comfort, cheiroso. Nem Cândida, pior ainda, Cândida nem pensar, não é verdade? E a mulher menstruava normalmente. O homem suava pelas tampas. E isso era feito principalmente, é um costume, se você pegar outros costumes de outras nações ao redor do mundo, nessa época, você vai ver que isso era quase que uma regra. Por quê? Para evitar epidemia, evitar doença, evitar um monte de coisa. Nessas leis, por que eu estou falando isso? Porque nessas leis tem coisas que são coisas naturais e tem coisas que são espirituais. Nós temos que aprender a separar essas duas coisas. Porque quando a gente mistura essas duas coisas, não dá certo. Tá? Pode falar. Olha, isso eu já vi muita discussão a respeito disso. O homem usava a cinta e a cinta colorida determinava a sua, vamos dizer, a sua hierarquia dentro da família. Em alguns casos até a hierarquia pública, né? E isso é o que alguns dizem. A mulher normalmente, o pessoal diz que não usava cinta, mas há alguns registros dizendo que mulheres usavam cinta também, tá? E dependia muito da tribo, da característica da tribo. Por quê? Porque já naquela época tinha tribo que as mulheres mandavam mais que os homens.
Essa é a razão do porquê quando você pega o livro de Juízes, você vai encontrar uma mulher lá chamada Débora, que mandava para danar aquela mulher. Ela fez Israel levantar e lutar com ela. Ah, mas ela era profeta. Gente, não é porque só ela era profeta. Imagina a personalidade da Débora para falar não para ela. Né? Ia ser difícil, né? Então, muitas tribos, quando a gente vai em alguns museus do passado, você encontra mulheres que usavam cinta também, tá? Isso não é uma coisa muito definida, mas a grande tendência era essa daí mesmo que você está falando, tá? Então, aqui tem leis que são tanto naturais como leis que são espirituais. Nunca misturem essas duas coisas. Por quê? Porque as leis naturais são para aquela época, são para uma determinada situação, não são para hoje. A nossa realidade hoje é completamente diferente, tá? Uma vez uma senhora veio falar comigo e ela me disse: pastor, olha, mas aqui está escrito que a mulher não usará roupa de homem. Eu virei e disse assim: ah, legal, eu chamava Dona Alice, ela já faleceu. E eu virei assim: legal, Dona Alice, mas me diga uma coisa, quem disse que eu estou usando roupa de homem? Como, pastor? O senhor está de terno, né? Aí eu virei assim: mas quem disse que isso é roupa de homem? Eu já vi mulher de terno também. Não, mas ela está pecando. Falei, não. Então quer dizer que os meus irmãos da Escócia que andam de saia vão para o inferno? Aí ela ficou me olhando. Isso é. E aqueles homens na Arábia Saudita que andam com aqueles roupões igual as mulheres, eles também vão para o inferno. Não merece o amor de Jesus. A gente não precisa fazer mais missões para eles. Nem ora pela Arábia Saudita. Vai tudo para o inferno mesmo. Aí ela falou: pastor, o senhor está me confundindo. Eu falei: não, estou sendo lógico. Nós não podemos ficar inventando coisa, gente. Né? Outro dia eu estava, uma pessoa lá na igreja, foi lá na igreja com porta na rua, às vezes é divertido as pessoas que aparecem, né? Uma senhora pediu para falar com o pastor, no meio do culto. Aí me chamaram, eu não sento no púlpito, eu gosto de sentar na frente, aí fui lá atrás falar com a senhora. Pois não, senhora. E ela virou para mim e disse assim: pastor, eu vim aqui para trazer um recado de Deus. Falei: que bom. Aí eu já fiquei esperando, né, o petardo de onde vinha, né? Aí ela virou para mim e disse assim: Deus manda dizer que o senhor precisa colocar véu nas mulheres e as pessoas precisam sentar separadas porque o pecado está reinando dentro da igreja. Ó, irmã, vamos fazer um acordo aqui. Tudo que Deus me fala, eu peço confirmação. Então eu vou orar a Deus para Deus mandar outra pessoa para me dizer, para confirmar essa palavra da senhora. Agora eu peço que a senhora guarde essa palavra para a senhora, porque se Deus não me confirmar, não vale nada isso daí. As pessoas continuam alimentando coisas que não tem nada a ver com Deus, mas alimentam. Isso eu estou falando do quê? De costumes naturais. Outra vez foi um homem na igreja que queria falar com o pastor. Aí eu fui conversar com ele. Um domingo que nem ontem, cheguei de camisa polo, jeans e tal, e fui pregar e fui lá falar com ele. Ele disse assim: o senhor é o pastor? Falei: sou. Eu falei: por quê? Algum problema? O senhor não está paramentado como um pastor. Falei: ah, meu amigo, então você está na porta errada. Tá certo? Então, não peguem leis naturais para aquilo que são espirituais. E nem peguem coisas espirituais para coisas naturais. Não faz sentido. E aqui está bem dividido no livro de Levíticos. Se você ler com esses olhos, você vai entender. Isso aqui é uma lei humana, uma lei para aquela época, para aquela situação. E essa aqui é uma lei de Deus que prevalece até os dias de hoje. Amém? Livro de Números. Só uma coisa, ó, voltando aí, o livro de Levítico, gente, foi um ano. Moisés passou um ano escrevendo esse livro e publicou entre os hebreus. Acabou. Fez a Assembleia Constituinte, acabou, morreu. Divulgou. Não teve choro nem vela. No Brasil a gente conseguiu gastar 4 anos para escrever a nossa legislação. Vamos lá. Livro de Números. Números significa registro.
Para que você usa número? Para dar ordem, para registrar. Números servem para isso. Livro de números significa registro. E o tema do livro de números é serviço. Servir. É no livro de números, no capítulo 13, que a gente vê lá Moisés chamando os 12 príncipes de Israel para ir espiar a terra prometida e ver a terra prometida e uma série de coisas. Em Números 13, em Números 14 ou 15, nós vemos então um relato deles, dizendo que eles foram lá, verdadeiramente, a terra mana leite e mel, parari, parará, mas está cheio de gigante, tem montanhas, cidades fortificadas, tem só problema. E aí então vem o castigo de Deus. O livro de Números, gente, aborda 39 anos. Por quê? Porque Deus decide então que aquela geração não entraria na terra prometida. Naquele mesmo dia, parte dos hebreus decidem desobedecer a Deus e tentam entrar na terra prometida à força. Todos são dizimados. Mais de 25 mil homens, se eu não me engano, são dizimados por desobedecerem a Deus. E o livro de Números, gente, é muito interessante porque ele vai falar o tempo no Sinai, vai falar sobre do Sinai até Cades Barneia, que é quando ele está na porta da terra prometida, e aí, quando eles não entram, Deus pega eles e manda eles andar em círculo pelo deserto, que é andar até Moabe. E com isso nós falamos sobre 39 anos, mais um ano do anterior, nós estamos falando dos 40 anos de peregrinação que eles tiveram no deserto. Tá? Tudo bem? É no livro de Números que Moisés recebe uma ordem por pisar na bola com a turma, é onde está registrado os maiores erros e as maiores desobediências, as maiores reclamações e lamentações do povo de Israel contra Deus. Ah, o abacaxi era lá tão bom, tinha uma cebola lá, devia ter um bafo danado, né? Tinha uma cebola lá, né? Então, eles eram fogos, cara, né? E Deus fala assim, pô, esses caras só choram, só reclamam. E aí, então, ao final do capítulo, quase no final do capítulo, nós vemos então Moisés desobedecendo a Deus. Deus fala assim, tá bom, bate na pedra para sair água. Moisés dá uma surra na pedra. Né? Tanta raiva que ele está, ele precisa desestressar, eu tenho dó dele também. Mas, já pensou a orelha dele? Imagina o seguinte, né? Você sair daqui. Eu uma vez fiquei pensando nisso, né? Você sair daqui e ir para um lugar que você não conhece, não tem recursos naturais, não tem recursos, né? Moravam em tendas. E você simplesmente acordar todo dia de bom humor. Você conseguiria? Se hoje, com tudo direitinho, a gente já acorda reclamando, não é verdade? Mas você imagina eles. E tendo se defender de nego que vinha roubar, terra estranha, língua diferente, né? E um cara na cabeça dele dizendo, olha, vocês são um povo escolhido por Deus. Como é que é? Então, vem cá, eu vou contar uma história para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse cara tá doido. Imagina, eu fico imaginando o esforço de Moisés para catequizar aquele povo. Se hoje pregar na igreja é difícil, né, Paulinho? Você imagina ele no meio do deserto, uma fartura de nada, porque não tinha nada, né? Então, uma fartura danada, né? E ele ainda tinha que falar, vocês são diferentes, nós somos mesmo. Não é verdade? E Moisés, por castigo por bater nas pedras, recebe um castigo de Deus. Você não vai entrar na terra prometida. Eu imagino a frustração de Moisés. Né? Eu imagino ele como ser humano. Né? Quando a gente lê lá no livro de Números, a Bíblia diz que Moisés morreu com aproximadamente 120 anos de idade.
E diz que os seus olhos não escureceram. Que ele era uma pessoa tão viva, que o seu corpo envelheceu, mas os seus olhos sempre foram vibrantes. E qual foi o fim de Moisés? Deus manda ele subir a um monte e olhar a terra prometida. Eu vejo nisso uma promessa de Deus tão linda. Moisés manteve os seus olhos brilhantes. Deus deu para ele a última visão. Não é bonito? O corpo dele estava envelhecido, mas seus olhos brilhavam. Deus honrou os olhos de Moisés. Nós às vezes ficamos pensando que muitas coisas que Deus faz na nossa vida, Ele não está prestando atenção em detalhes nossos, mas Ele presta atenção. Então a gente chega ao final do livro de Números e entramos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Ele é chamado da segunda lei. Na verdade, é um livro que abrangeu aproximadamente 2 meses, em 1451 a.C. E ele é uma série de discursos de Moisés. Nele estão escritas algumas coisas que são muito importantes, mas eu coloquei aí no papel o que é que significa o livro, o livro de Deuteronômio. Recordação, obediência e cuidado. Por que Moisés estava falando isso, gente? Por quê? Havia uma nova geração. A geração antiga, tchau, ficou no caminho. Você não quis seguir, agora você fica. Tinha uma geração nova. Moisés, então, ele está sentindo que o tempo dele está acabando. E ele então chama Josué, nomeia Josué como seu sucessor e faz uma série de discursos ao longo de 2 meses aproximadamente, falando exatamente essas coisas. Se recordem quem vocês são, tá? Obedeçam aos preceitos de Deus e tenham cuidado, porque a terra que vocês vão entrar vai ser diferente. Por que é diferente? Eu vou comentar mais sobre isso depois. Mas vamos voltar aqui para o livro de Deuteronômio. Página 49. Se você pegar na página 49, lá em cima, os 3 tópicos que eu falei para vocês estão descritos aí. Recorde, que está do capítulo 1 ao capítulo 4. Obedeça, que está do capítulo 5 até o 27, que é a repetição da lei. E tenha cuidado, que é do 28 ao 34. Ele simplesmente deixou eles bem cientes de tudo que vai acontecer. E ao final do livro, conta a história que ele sobe ao monte, vê a terra prometida e Deus o recolhe. Tá? Todas essas coisas aconteceram e fecham um ciclo muito importante na história hebreia. É nesse trecho aqui que encerra então todo o processo da criação de um povo de Deus, que começou lá no Jardim do Éden, com Adão, e vem até esse momento, quando eles estão às portas da terra prometida para entrar. Tudo isso, gente, eu estou falando de mais ou menos 2.400 anos de um período, e esse período, gente, e sempre lembrando para vocês que nesses 2.400 anos, eu não estou contando o que está escrito em Gênesis 1 e 2. Tá? Está aqui apresentado quem é Deus, o que é pecado e quais são as leis e os mandamentos de Deus. A base está aqui. Toda a Bíblia, ela foi escrita em cima desses 5 livros. Você vai ver Jesus citando, como eu falei na semana passada, Jesus citou o Velho Testamento, citou a lei várias vezes, e isso está em cima desses 5 livros. Se você quer entender corretamente quem é Deus, estude esses 5 livros. O livro que você tem nas mãos tem muito material aí para você ler, dar uma pesquisada. Gente, a melhor leitura que você pode fazer nisso aqui não é pegar e ler essa noite antes de dormir, não. É pegar um dia, separa uma horinha, meia horinha, senta, lê. Tem vários textos bíblicos que tem aqui correlação, índices para pesquisa.
Dá uma olhadinha, não precisa ler tudo de uma vez, lê uma página, um tópico, depois outro dia você pega outro, aí outro dia você fala, pastor ontem pregou sobre Êxodo, pregou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Chega em casa, o pastor pregou sobre isso aqui, então ele acá e quis falar disso aqui. Então é muito interessante e tem muita coisa aqui. Tem os montes de Israel que a gente começa a ver aqui que não é mais o Sinai, há outros montes que acontece, há lugares que são muito interessantes, que têm seu significado, que começam a ter cada vez mais significado, mas a partir de Josué, que é o que a gente vai ver a semana que vem, os livros históricos, nós vamos encontrar o quê? Israel se tornando uma nação. Só para dar um aperitivo para vocês do que a gente vai ver semana que vem. Quando eles pisam para entrar na terra prometida, tudo aquilo que Deus fazia no deserto, ou desde que eles saíram do Egito, cessa. Não tem mais pãozinho na porta todo dia de manhã, não tem picanha voadora, não tem mais nada disso. Cessa. Porque a partir daí, Deus viu o indivíduo, viu a nação, e agora Ele chama vocês a conquistar a terra. E aí a gente começa um outro ciclo completamente diferente na vida daquelas pessoas. Perguntas? Fale um de cada vez, por favor.